Queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom estar com vocês. Eu prometo ser breve, mas eu preciso fazer aqui alguns registros. Primeiro, a gratidão que nós temos de termos tido a oportunidade, segundo a solicitação de nosso presidente, o pastor Giovanni Neres, de abrirmos o espaço da Igreja Adã. Esse espaço que a gente tem hoje para nós é um espaço limitado, mas nós queremos dizer para vocês que o nosso coração é grande e a gente recebe vocês aqui com muito carinho, com muito amor, e a gente quer dizer para vocês que essa casa é casa de vocês também, né? Então eu quero aqui agradecer ao Senhor a vida de nosso presidente da CEADIF, a nossa querida convenção, pastor Giovanni Neres. Também quero agradecer a presença do pastor Adelson, que é pai do grande amigo meu, o pastor Claudenilson. Também quero fazer menção aqui de todos os palestrantes que passaram por aqui no dia de ontem, no dia de hoje. Como fomos abençoados, como fomos instrumentalizados, como nós recebemos, mesmo que num número limitado por conta de um período pandêmico, nós temos recebido muito. E a palavra de Deus, ela não está presa. Então, certamente, todas as palavras que foram ministradas aqui, elas alcançarão lugares, corações, mentes que sequer a gente pode imaginar, não é verdade? Também ao pastor Daniel, gerente da nossa CPAD aqui de Brasília. Muito bom poder contar contigo, meu irmão. Essa casa também é a sua casa. E eu quero aqui, gente, fazer menção de um grande amigo meu de muitos anos, pastor Ramalho, dirigente do CRDP. E nós ficamos muito felizes com esse trabalho que o pastor Ramalho desenvolve, um trabalho de doação, de entrega, um trabalho onde ele ainda era noivo quando eu o conheci, e ele ali plantando, né, esse lugar para cuidar de pessoas que estavam aí necessitadas, vulnerabilizadas, e hoje, para a glória de Deus, a gente vê o fruto, né, desse trabalho, desse empenho. E eu quero também registrar aqui a presença de nosso segundo vice-presidente, o pastor Freire. Ele está aqui com a gente e ele veio para estar conosco. Eu quero dizer que nós, hoje, na Igreja Adã, nós estamos fora, né, com o retiro de homens. A cada 15 dias, nós fazemos um retiro de mulheres, de homens. Nesta semana de homens, na próxima semana será o de mulheres. A visão, o intuito, o foco é alcançar pessoas que nunca estiveram na igreja. Então hoje eu preciso dar essa declaração e também esse testemunho que faz parte da fala que eu pretendo desenvolver. Eu quero prometer vocês, vou falar em 30 minutos e eu quero falar sobre a voz pentecostal, e eu vou basear essa palavra em 3 pontos apenas, ok? Na voz pentecostal que nos chama, na voz pentecostal que nos prepara e nos fortalece, e na voz pentecostal que dá fruto, ok? Então eu quero dizer para vocês que eu cheguei em Brasília a convite de um grande homem de Deus que já pastoreou na nossa cidade, no nosso Distrito Federal, e que também foi presidente por muitos mandatos da nossa querida convenção CEADIF, o pastor Elianai Cabral. Eu o conheci de forma inusitada e de repente ele abriu o coração para mim, e parece-me que Deus estava cuidando de tudo, não é? Porque Deus já havia falado comigo no Rio de Janeiro: estou te levando para Brasília e lá tu conhecerás um homem que vai investir no seu ministério. E eu, com a minha cabeça pequena, minhócrita, eu achava que eu ia conhecer um político, e achava que esse político iria gostar de mim e dizer: ó, vem para Brasília, eu vou te ajudar. E na verdade a gente não conhece, né, a soberania de Deus, e aí a gente não sabe o que Deus está por fazer. Um dia eu conheci o pastor Elianai Cabral, e aí a voz pentecostal, a voz do Espírito testificou no meu coração: este é o homem que vai te ajudar. E não foi diferente, ele me ajudou, me abraçou, e a gente caminhou juntos por 8 anos. Depois nós fomos abraçados pelo pastor
Sóstenes Apolos da Silva, que era um grande homem de Deus, apaixonado por missões. Pastor Giovanni teve a alegria de trabalhar com o pastor Sóstenes, né? Eu conheci o pastor Giovanni trabalhando com o pastor Sóstenes. Quando cheguei aqui, fui abraçado também pelo pastor Sóstenes. Ele amou esta igreja como uma filha adotiva, e ele investiu nessa igreja, o coração, as orações, o amor dele. E aí então, eu me lembro muito bem que um dia ele me chamava de Simões, e ele disse: Simões, se prepara para crescer. E aí eu quero dizer que nós da Igreja Adã somos uma igreja pentecostal, sim. Nós somos uma igreja, agora há pouco eu dizia para o meu irmão pastor Ramalho, eu sou, e essa igreja é uma igreja pentecostal clássica. A gente sabe muito bem que o Senhor tem dado ferramentas à igreja, o Senhor tem trabalhado na vida da igreja, e nós sabemos que mesmo que esse momento seja um momento crítico, difícil, nós podemos avançar, e o Senhor quer que a gente avance, o Senhor não quer que a gente pare, o Senhor quer que a gente ame, cuide bem, proteja todas as pessoas que Ele deseja nos entregar, e o Senhor continua nos entregando, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua amando aquelas pessoas que Ele próprio criou. E aí eu quero te dizer que essa é uma característica de Deus, gente, é uma característica familiar. Deus, Ele é familiar, por isso a gente percebe claramente no Gênesis, quando Deus começa a criar todas as coisas, Deus emprega a sua voz, né? E Deus disse, e disse Deus, haja isso, haja aquilo outro. E quando foi criar o homem, tirá-lo do barro da terra, a palavra diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus, Ele tem essa característica familiar. E quem é que vive em família sem falar? Por isso é necessário que a gente entenda que Deus, Ele sempre falou, está falando e continuará falando, ok? E aí eu quero te dizer que quando nós chegamos aqui em Brasília, esta igreja, que hoje é uma igreja autônoma, independente, ela era uma congregação. E depois de 3 meses congregando em Sobradinho, o pastor Elenay me chamou a minha esposa, que hoje é uma pastora da nossa convenção, ordenada em 2012 pelo nosso saudoso pastor Sóstenes. E aí é interessante porque nós viemos e começamos a trabalhar nesta congregação em 3 de março de 2002. E começamos a trabalhar. E naquele ano, quando nós chegamos, nós tínhamos 6 pessoas com a gente. Trabalhamos, oramos. Nós queríamos fazer a vontade de Deus, queríamos ouvir claramente a voz de Deus. E aí eu me lembro muito bem que naquele primeiro ano a gente alcançou 17 irmãos. Porém, como a maioria era família de militar, no final do ano todos foram movimentados e nós voltamos ao estágio inicial com 6 irmãos. 2 irmãos, um casal, me achava moderno demais, e aí decidiu partir. Era um casal muito precioso, muito especial, e eles foram. E eles então, indo para um outro lugar, nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos, como igreja do Senhor, ter uma visão clara diante dos nossos olhos. Porque a mim me parece que Deus, Ele deseja muito instrumentalizar a sua igreja, no sentido de que a sua igreja esteja equipando os santos para a obra do ministério, como diz lá Efésios capítulo 4, versículo 12. Quando no versículo 11 o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso sobre os 5 ministérios, Paulo em seguida ele diz que tudo isso é visando a equipagem, ou numa versão mais tradicional, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério.
E aí é que eu quero te dizer que a voz pentecostal, ela precisa falar claramente ao nosso coração e à nossa mente. Será que nós, como líderes, como pastores, como evangelistas, será que nós estamos de fato ouvindo esta voz pentecostal? A voz pentecostal, ela precisa ecoar dentro da nossa alma, na nossa interioridade. Nós precisamos saber, é o Senhor que está falando. E aí eu quero te dizer que eu estava num escritório de um amigo meu, advogado no Rio de Janeiro. Hoje, graças a Deus, ele é pastor. E eu estava sozinho nesse dia lá no escritório dele, e eu ouvi uma voz audível me dizendo: estarei te levando para Brasília, e lá tu conhecerás um homem que vai investir no seu ministério. Fiquei com aquilo na minha cabeça, compartilhei com pouquíssimas pessoas. Daí, fui fazer a obra de Deus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 2 anos depois dessa voz ter falado comigo. Lá eu conheci uma mulher de oração, liderava o círculo de oração da igreja do pastor Álvaro Allen Sanches. E essa mulher olhou para mim e disse: pastor, o senhor crê que Deus fala? Eu disse: se eu não cresce, eu não estaria nem aqui. E ela me contou um dilema que ela estava vivendo, e ela disse: olha, eu gostaria que o senhor tomasse um café com pão de queijo na minha casa. Olha, quem é mineiro sabe que pão de queijo de Minas não tem coisa melhor, né? Cafezinho mineiro nem se fala. E aí eu quero te dizer que eu aceitei o convite e fomos com outros obreiros até a casa daquela irmã, depois de ter ministrado no círculo de oração. E aquela irmã me disse: pastor, eu vivi um drama e eu hoje sou sozinha cuidando de 2 filhas. E eu queria te dizer que um dia eu estava em oração e Deus falou comigo: eu vou te presentear com um apartamento, escolhe o número e o andar desse apartamento. Ela disse: Senhor, eu quero no 5º andar e o apartamento número 501. E ela disse: pastor, o senhor acredita que Deus trouxe um empreendedor, um incorporador, um construtor de BH, de Belo Horizonte, até Uberlândia, construiu um condomínio maravilhoso, e ele veio com a esposa dele no círculo de oração, e depois de um tempo ele retornou e me chamou e disse: você será a primeira pessoa a escolher um apartamento no meu empreendimento. E ela disse: mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: não precisa de dinheiro, é uma oferta nossa na sua vida. Depois dela ter me dito isso, ela disse: para onde o senhor vai daqui de Uberlândia? Pastor Adelson, eu disse: eu vou voltar para casa no Rio de Janeiro. Eu já estou há mais de 10 dias aqui, pregando nas igrejas, eu preciso voltar para casa. E ela disse: o senhor não pode voltar para casa, o senhor precisa ir para Brasília, Deus está falando comigo. Quando você pisar em Brasília, lá acontecerá um fato que vai mudar a sua vida. Falo com esse amigo meu do escritório no Rio, ele diz: olha, eu tenho um motorista de táxi que é pastor, da equipe do pastor Elianai Cabral, vou ligar para ele, ele te pega e você vai para Brasília, porque quem sabe você conhece a igreja do pastor Elianai. Desse jeito aconteceu. O homem nos recebeu na antiga rodoferroviária, um homem de Deus, nos perguntou: para onde o senhor quer que eu te leve? Qual é o hotel? Eu disse: hotel? Não tenho dinheiro para pagar nada, nem uma barraca de camping. Como é que o senhor quer me levar para um hotel? O senhor me leve para uma pousadinha, porque aí eu ligo para minha esposa, peço ela para botar dinheiro na minha conta, e aí a gente resolve. Ele disse: não, eu vou fazer melhor, vou te levar para Sobradinho, e lá eu vou te acomodar em um lugar. E assim aquele homem fez. Eu me lembro muito bem que um sábado à noite, uma ceia do Senhor na Assembleia de Deus da quadra 6 de Sobradinho, então pastoreada pelo pastor Elianai Cabral, que hoje atualmente é consultor teológico da nossa querida CPAD. Eu quero registrar aqui, pastor Daniel,
Pastor Freire está aí, é o líder da nossa rede de educação cristã. Nós não usamos outro material senão as lições bíblicas da nossa querida CPAD. E aí então, naquela noite de sábado, eu conheci o pastor Elianai Cabral, estava chegando de São Paulo, era uma ceia do Senhor. Quando ele pegou na minha mão, ele olhou para mim e disse: a paz do Senhor, irmão, você prega amanhã. Eu levei um susto. Ora, convidado para pregar na igreja do Elianai Cabral, num domingo, e eu disse: tudo bem, ok. E aí ele disse: chegue mais cedo para a gente conversar no gabinete. Tivemos um papo de 15 minutos, e eu disse: pastor, eu trouxe uns CDzinhos de mensagens minhas, sabe, se o senhor puder reservar um diácono com uma mesa, colocar lá fora, de repente eu posso oferecer às pessoas, é possível? Ele disse: claro que é. E naquela noite de domingo, no culto das 18 horas, a gente teve a oportunidade de ministrar, pastor Giovanni, sobre promessas. 8 pessoas se converteram naquela mensagem. Eu tinha 80 CDs de mensagem de áudio. Eu, para a glória de Jesus, vi meus 80 CDs serem vendidos numa noite de domingo. Me lembro como se fosse hoje, a mensagem baseamos em Josué 21:45, que diz assim: nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Você crê nessa promessa de Deus para a sua vida, meu irmão? Você que está aí pela internet, você crê nessa promessa de Deus para a sua vida? Você recebe essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu ministério? Sempre sonhei com a igreja, sempre fui plantador de igreja. A igreja Adã é a 8ª igreja que eu cuido. Eu quero registrar isso aqui. 10 anos fui pastor batista. E dizem que depois eu me encontrei na Assembleia de Deus. Que bênção, queridos, viver isso tudo como um assembleano. Que bênção poder estar fazendo parte dessa história de 110 anos de uma denominação que veio por uma voz pentecostal que ecoou no coração e na mente de 2 servos de Deus lá da Suécia, e então trazendo eles dos Estados Unidos para Belém do Pará, surge então aquilo que hoje nós podemos glorificar e agradecer ao Senhor, exatamente porque é uma denominação séria que surgiu, uma denominação que tem seus problemas e suas dificuldades, mas é uma denominação puramente pentecostal. E aí eu quero entrar num detalhe aqui com você. Nós não podemos negligenciar o fato de fato, sermos pentecostais. Porque pentecostal é aquele que tem a sua vida cristã, o seu estilo de vida, soprado, movimentado, direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Eu separei um texto, eu quero compartilhar com você esse texto, Atos capítulo 2, versículos de 6 a 11. Eu quero compartilhar de forma muito rápida com vocês, e eu quero falar sobre a voz pentecostal, e eu prometo, não vou demorar. Às 10 horas da noite em ponto, às 22 horas eu estarei dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e quando aquele som ocorreu, e ajuntou-se uma multidão, estava confusa. Há uma outra versão que diz de ruído, que é uma versão mais clara, ou há uma outra versão, revista e corrigida, que diz: e correndo aquela voz, e quando aquele som ocorreu,
Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, perplexa, perturbada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos os ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Pai, obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, tu tens falado tanto através de todos os palestrantes, vidas consagradas, entregues a ti, Senhor, vidas que não poupam esforços. E agora, Senhor, eu quero te pedir que na instrumentalidade do teu Espírito, Senhor, tu venhas falar ainda com essa voz pentecostal ao coração de cada um de nós. Pois assim eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, todos abordaram esse texto praticamente do primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecoste, aquela festa judaica que muita gente ia para Jerusalém, passava-se ali um certo tempo, né? E aí é interessante porque o Senhor Jesus já havia dito que o Espírito Santo viria em suas palavras de despedidas, João 14, João 15, mesmo falando sobre a videira verdadeira, ele faz menção daquilo que seria a voz pentecostal e da missão da igreja, porque em João 15:16 ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quando o Senhor nomeia, é porque Ele fala, é porque Ele comanda, porque Ele guia, porque Ele orienta, né? Porque Ele imprime um ritmo de vida a todo aquele que ouve a sua voz o chamando. E aí é interessante, porque o texto fala em Atos capítulo 2, versículo 1, né? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, né? Veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e viram pousar sobre cada um deles línguas repartidas como fogo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí é interessante demais, porque aqui nesse versículo 6, a Bíblia fala: e correndo aquela voz, e ouvindo aquele barulho, e ouvindo aquele ruído, ficaram perplexas as multidões. Aqui está inaugurada uma obra do Espírito que havia sido prenunciada, predita pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero te dizer que ao longo dos séculos, Deus tem falado com muita gente. Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, Deus falou com Moisés de uma forma maravilhosíssima. Deus chegou a dizer para Moisés: vai e também fale a este povo. E a Bíblia nos mostra Deus falando com homens e com mulheres ao longo dos anos. Por quê, gente? Porque a voz pentecostal é uma voz que quer nos levar para frente, que quer nos elevar, que quer fazer com que a gente tenha certeza, a convicção de que tudo que a gente faz aqui vai resultar numa glória excelsa e sobreexcelente que um dia estará sobre cada um de nós. E aí eu quero te dizer que o apóstolo Pedro foi muito feliz, porque essa voz pentecostal, ela rompeu através do discurso de Pedro com barreiras étnicas. A primeira barreira étnica que rompeu foi Samaria, ou Samária, como quisermos chamar, e a segunda foi com os gentios. Olha que obra linda o Evangelho fez em Samaria.
alcançando pessoas, fazendo Samaria a primeira base missionária da igreja, e depois, através da vida e ministério de Paulo e Barnabé, o mundo gentílico foi alcançado. E aí eu quero te dizer uma coisa: evangelho é realmente poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia fala, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17: pois não me envergonho do evangelho, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E a vida pela fé é exatamente a vida que ouve a voz pentecostal. A voz pentecostal, antes de tudo, tem que chamar o homem e chamar a mulher para fazer a vontade de Deus. E Paulo, escrevendo ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo diz o seguinte: olha, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se envergonhar. Então a voz profética, a voz pentecostal, é uma voz que chama. Pastor, chama para quê? Chama para cumprir a vontade soberana de Deus, cumprir um propósito. A sua vida está sendo vivida existencialmente para cumprir um propósito? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de ministério você está exercendo? Eu quero dizer para vocês que muitos estão precisando de uma injeção de ânimo, muitos estão precisando de um encorajamento. Eu quero te dizer que o Senhor levante nessa nação e que saia em todo mundo líderes, homens e mulheres comprometidos com a mensagem do evangelho do reino, que vão injetar ânimo naqueles que estão abatidos. Aleluia. Há pastores que estão pensando em desistir, há líderes que não querem caminhar mais. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Seja rápido para responder ao chamado da voz pentecostal. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava para ir para a cruz, João capítulo 16, versículo 13, quando ele fala sobre a vinda do Consolador, a vinda do Espírito, ele diz: e o Espírito vos guiará a toda a verdade. Então é importante que a gente entenda que o chamado da voz pentecostal deve nos guiar a toda a verdade. E aí eu quero te dizer, a verdade do evangelho é a doutrina apostólica que um dia repousou sobre Jesus e transbordou sobre aqueles discípulos que se tornaram apóstolos, e hoje ainda transborda sobre cada um daqueles que ouvem a voz pentecostal chamando para a obra do ministério. E aí eu quero te dizer que a voz de Deus precisa estar clara para cada um de nós. Quem é que de fato está falando ao nosso coração? Quem de fato está orientando a nossa vida e ministério? Será que são as nossas emoções? Será que são os nossos interesses? Ou será que de fato nós temos ouvido a voz do Salvador, nos chamando, nos guiando, através do Espírito Santo, a toda a verdade? Na sua oração sacerdotal, João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a
verdade. O autor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma, medulas, juntas e medulas. Está apta para discernir as intenções e proposições do coração humano. Então, a voz pentecostal é a voz que nos chama. Eu não sei, querido, querida, se você já ouviu essa voz. Eu não sei se você está ouvindo atualmente essa voz, mas eu creio que nesse tempo pandêmico Deus está levantando uma igreja sensível para ouvir a sua voz, chamando a igreja para triunfar, para vencer, para romper, não para ficar estacionada, não para voltar atrás. Pelo contrário, eu quero te dizer que quando nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar como nosso advogado, nós temos a certeza que vamos romper com muitas barreiras e vamos alcançar multidões para Jesus. Não tenho dúvida. E aí eu quero te dizer que uma das coisas que a voz pentecostal faz quando chama para a obra é exatamente a percepção, realizar a percepção de que a nossa vida não é uma vida baseada em prédios, não é uma vida baseada no dinheiro que temos, não é uma vida baseada em glamour, não é uma vida baseada nas amizades, não é uma vida baseada naquilo que se conquista, mas é baseada naquilo que se entrega, naquilo que se doa. A voz pentecostal nos chama a viver o reino de Deus na terra. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Ele disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí no verso 18 de Romanos 14, ele diz o seguinte, ele dá a fórmula, ele diz: porque aquele que assim serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito dos homens. Servir. O reino é para ser vivido no serviço. O reino é para ser vivido na doação, na entrega. E aí eu quero te dizer que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Pastores que me ouvem, nós temos tido uma experiência recente, como igreja de Jesus. Eu quero te dizer que a gente está aqui para servir. A gente está aqui para lavar os pés uns dos outros, espiritualmente falando. A gente não quer outra coisa senão servir aos irmãos. Abraçar, amar, cuidar bem de cada pessoa que Deus tem nos dado. E aí eu quero te dizer que isso é muito fácil, não é difícil. Mas a voz pentecostal, ela quando nos chama, e quando a gente decide viver o reino, a gente precisa ter uma certeza, de que tudo que a gente fizer aqui, deve ser de fato para a glória de Deus. Nós não podemos buscar outra herança na vida do reino, senão a glória de Deus. E aí eu quero te dizer que a vida do reino, ela é proporcionada a todos aqueles que são filhos de Deus, e todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Não podemos ter na nossa vida um outro Espírito, não pode haver outro Espírito guiando a nossa vida, senão o Espírito de Deus, pois Paulo ainda falando aos Romanos capítulo 8, versículo 14 a 18, ele diz o seguinte: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai.
você pastor, você pastora, você líder, você evangelista, você missionário, você missionária, você presbítero, você diácono, diaconisa, eu não sei o que você é, mas você é filho de Deus. Mas uma coisa eu posso te garantir: o filho de Deus pode ter relacionamento com Deus a ponto de chamá-lo Abba Pai, Paizinho. E isso a gente vive no reino, porque o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 16. Ora, do capítulo 8 de Romanos, ora, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que, se com Ele sofrermos, também com Ele venhamos a ser glorificados. E Paulo termina dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, as provações, as tentações, as mazelas, as mortes, as doenças, as dificuldades do tempo presente não são para comparar com a glória que um dia em nós será revelada. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa voz pentecostal, ela chama cada um de nós, e ela chama para estabelecer uma visão. Você como líder, você como pastor de igreja, você tem uma visão clara para o seu ministério? Você tem uma visão estabelecida? Você tem uma visão escrita? Profeticamente, Deus usou Abacuque para mostrar o que ele faria com o povo de Judá, Jerusalém, em Sião, no monte Sião. O povo estava em dificuldade. Deus levanta o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 2, e diz: escreve sobre a tábua bem legível a visão, para que possa ler todo aquele que passa correndo por aqui. Abacuque 2:1. Abacuque diz que se lembra em Jerusalém, e se levanta, e vigia, e se levanta sobre a fortaleza e vigia, para que possa ouvir aquele que fala com ele. Pastores, vocês têm ouvido Deus falar com você? A voz pentecostal, a voz do Espírito Santo está falando audivelmente ao seu ouvido? E aí o que acontece? Abacuque diz: olha, porque eu vou estar atento, vigiando para ouvir aquele que fala comigo. Pastores que já não ouvem mais a Deus, pastores que ouvem o seu coração adúltero, o seu coração corrupto, o seu coração promíscuo, o seu coração interesseiro, não estão ouvindo a voz do Espírito de Deus. E aí então, o profeta desejou isso, e quando a gente deseja algo, Deus faz. Vou repetir: quando a gente deseja algo, Deus faz. Mas tem que estar alinhado com a vontade soberana dEle. Aí então, Deus fala com Abacuque, e Deus diz assim: naquele dia será em Jerusalém. Então naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, ó monte Sião, e não se enfraqueçam as tuas mãos. Deus está falando profeticamente aqui, pastor Giovanni, com pastores que estão aqui, pastores que estão lá. Deus está falando: você é minha Jerusalém.
A igreja que você pastoreia é minha Jerusalém. Não temam. Não se enfraqueçam as tuas mãos. Ei, por que você quer parar? Por que você quer desistir? Por que você se trancou nesse quarto e passa parte do dia chorando e lamentando? João capítulo 5, verso 17. Jesus trabalhava no dia de sábado. Jesus curava no dia de sábado, fazia coisa tremenda no dia de sábado. E os religiosos, que na maioria das vezes estão bem perto de nós, e querem fazer com que a gente siga eles, querem fazer com que a gente pare. E os religiosos daquela época queriam matar Jesus porque ele curava no sábado. A Bíblia diz lá, João capítulo 5, versículo 17. Jesus responde aos religiosos. A visão clara diante dos nossos olhos faz com que a gente tenha uma resposta pronta, clara aos religiosos. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O apóstolo Paulo, diante do grande rei Agripa, sendo arguido, sendo inquirido, o apóstolo Paulo, quando ele foi inquirido ali por aquelas autoridades, diante de um certo julgamento, o que ele faz? Atos capítulo 26, verso 19, ele diz: porque eu não fui desobediente à visão celestial, ó rei Agripa, e começa a dar o testemunho dele. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, quando nós estamos com uma visão clara diante dos nossos olhos, da nossa vida e ministério, da igreja que nós pastoreamos, nós temos uma resposta clara, pronta para qualquer pessoa. Nós podemos dizer em alto e bom som: não fui desobediente à visão celestial, e podemos começar a dar o nosso testemunho pessoal, que vai trazer alegria para nós e glorificar o nome do Senhor. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui. Como eu disse, a igreja Adã é a 8ª igreja que eu cuido. Até 2014, até 2013 nós não tínhamos uma visão. Nós éramos uma igreja rodoviária, uma igreja que as pessoas chegavam e as pessoas iam, e a gente não percebia quando elas chegavam, muito menos quando iam. E eu inquieto com isso, e eu orava por isso, e eu dizia: Deus, eu quero pastorear, mas o meu coração está apertado, porque eu não consigo cuidar das pessoas. Deus, me dá uma visão. Eu quero avançar, eu quero ganhar pessoas. Eu não posso me conformar enquanto a gente está aqui dentro dessas 4 paredes. Milhões de pessoas estão aí indo para o inferno. Um dia eu conheci um homem pastor de uma igreja tradicional, filho de missionários americanos. O nome dele é Abe Uber, pastor da Igreja da Paz. Hoje está em São Paulo. Começou um trabalho em Santarém, no Pará, 70 mil membros hoje no Pará. Depois foi para Fortaleza, plantou a Igreja da Paz, e foi lá que eu o conheci. Marcamos um almoço, e quando nós conversamos, ele me deu aquilo que estava no coração dele, que era uma visão que Deus tinha dado a ele. Ele me deu de graça, ele me deu em amor. Ele me concedeu, e ele disse: pastor Márcio, eu faço isso com amor e carinho, porque eu também recebi de graça. Quem sou eu? E quando conversamos, ele me perguntou: qual é a sua denominação? E eu disse: eu sou da Assembleia de Deus. E ele disse: que bom! Sabe por que eu digo que bom?
Porque vocês são uma igreja pentecostal, vocês desenvolvem os dons do Espírito Santo, será muito mais fácil para você alcançar as pessoas. Agora vem comigo aqui. Já parou para pensar que às vezes aqueles que são tradicionais acreditam mais do que nós mesmos? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus quer nos entregar algo tremendo e a gente fica com a visão tacanha, limitada? Visão tem que ser segurada nas nossas mãos com todas as nossas forças. Ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Paulo disse: eu não fui desobediente ou infiel à visão celestial. Eu abracei isso, eu agarrei isso. E aí o pastor Eibe disse: pastor Márcio, vai ser mais fácil para vocês. Isso foi nos dito em 2012. Corri ao meu líder, pastor Sóstenes Apolos da Silva, em memória. Chamei ele para um jantar, eu estava empolgado, mas eu disse para o pastor Eibe, pastor Eibe, olha, tudo isso que você está me passando, que é uma visão de ser igreja, eu quero para a minha vida e ministério e para a minha igreja também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós tínhamos cerca de 40 pessoas com a gente, quando isso aconteceu. E aí eu corri para o meu líder, porque eu não posso ser obediente à visão e ser desobediente ao meu líder. Entenderam? E aí eu falei: pastor Eibe, eu vou conversar com o meu pastor. Se ele me abençoar, eu sigo. Se ele não me abençoar, eu desisto. Porque eu prefiro estar debaixo da cobertura dele, da obediência e autoridade do cajado que está na vida dele. Chamei o pastor Sóstenes e fomos ao jantar. Eu, pastor Sóstenes e pastor Walker Carvalho, que foi um líder também na minha vida, meu supervisor, que eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida desses homens: Elianai Cabral, Sóstenes Apolos da Silva e Walker Carvalho. E aí olha só, que coisa interessante, sentei num restaurante com o pastor Sóstenes e o pastor Walker, e disse: pastorzão, ele disse: fala Simões, ele me chamava assim, Alfa, fala Simões. E aí eu disse: pastor, conheci um homem de Deus, assim, eu estou empolgado, eu estou animado, eu quero isso para a minha congregação. Pastor, mas olha, se o senhor não abençoar, não tem problema não, eu obedeço a sua voz, porque o senhor é meu pastor. Ele olhou para mim e falou: Simões, se prepara para crescer. Passei a ser chamado de um monte de coisa pelos companheiros. Ah, é G12, é isso, é aquilo. Eu ficava quieto. Gente, aprenda uma coisa. A igreja local, ela é soberana. A igreja local é soberana. Toda decisão que sair da igreja local vai ter um impacto tremendo. E aí eu quero te dizer uma coisa: a gente não precisa importar nada. Sabe por quê? Em 110 anos, não é possível que alguém discorde de mim, pastor Daniel. Em 110 anos, a Assembleia de Deus tem a sua identidade própria. Por isso nós somos pentecostais clássicos e não abrimos mão. E aí eu quero te dizer que, com aquela palavra de encorajamento do meu líder, aí eu comecei a treinar as pessoas dessa igreja. Weber, pode projetar aqui, por favor, a foto do último Tadel. O que é o Tadel dessa igreja? Tadel é treinamento avançado de líderes. A gente aqui nesta igreja convida as pessoas para virem uma vez por mês a esse lugar, para serem treinadas com uma palavra do pastor para liderança, para formar liderança. Não, Weber, a foto do Tadel, a foto, tá? Ó, essa aí, ó, esse é o Tadel, esse foi o último Tadel, ok? Todos esses irmãos estão num treinamento contínuo. Eles estão sendo treinados, para quê, pastor Márcio? Para serem líderes. Por quê? Porque, como nós bem falamos aqui, a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma característica muito forte da igreja, daquilo que foi a igreja primitiva. Pastor Rui Márcio, se não me falha a memória, falou aqui, ó,
eles se reuniam no templo e nas casas. E aí o que acontece? Se você não voltar para essa base que um dia a gente teve, que com o passar do tempo se perdeu, a gente vai o quê? Deixar de alcançar os perdidos, deixar de cumprir a grande comissão que Jesus falou em Mateus 28, 19 e 20, vão por todo o mundo e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Weber. Então aqui é o nosso treinamento avançado de líderes. O que é isso? Uma palavra bíblica prática para treinar líderes. Qualquer pastor pode fazer isso. Agora, sabe qual é o grande problema nosso como pastores? Eu preciso dizer para vocês, é que a gente quer delegar. A gente precisa ser o modelo. A gente precisa ser o exemplo, mas o que acontece com a gente? A gente quer sentar na nossa cadeira, ficar bem sentadinho, encostadinho lá e nomear outra pessoa para fazer no nosso lugar aquilo que é tarefa nossa. Ninguém dentro de uma igreja está mais autorizado a treinar líderes do que o próprio pastor. Ninguém está mais capacitado, preparado para treinar líderes do que o próprio pastor. Ah, mas tem um jovem aqui que ele tem um currículo invejável, tem um jovem aqui que é um catedrático, tem um jovem aqui que é um acadêmico. Deixa eu dizer uma coisa para você, o jovem não tem a autoridade que Deus deu a você. Nem a visão, pastor Ramalho, nem a visão. Agora, como é que a gente faz isso? Obediente, debaixo de uma cobertura, debaixo de orientação, com responsabilidade. A gente não é louco de pegar uma pessoa e botar logo para liderar, a gente precisa preparar. E aí eu quero dizer para vocês que essa igreja Adã, ela hoje, de 2014, que foi quando a gente, 2013, nós implementamos um treinamento de líderes em 7 de abril de 2013. E de 2013 a 2014 nós ficamos ainda entendendo tudo. Em 2014 a igreja foi constituída de fato e de direito, Assembleia de Deus da Asa Norte, que agora é a Assembleia de Deus alcançando as nações. Em 2014 nós tínhamos, sei lá, 50 membros mais ou menos, 60 talvez. Nós decidimos vir para esse prédio, nós ficávamos numa loja na Asa Norte e decidimos vir para esse prédio. Hoje, a Igreja Adã conta com mais de 600 membros adultos. São 3 cultos no domingo, só que agora na época pandêmica a gente está realizando 2 cultos, com igrejas lotadas. Amanhã 10h30 eu estou aqui, 19 horas também. A gente coloca cadeiras ali fora, a juventude da igreja senta lá fora, as crianças da rede infantil, aqui tem um auditório que eu decidi honrar o meu líder, pastor Elianai Cabral. O auditório se chama Pastor Elianai Cabral, e lá a gente reúne as crianças da rede infantil, que são mais de 100 crianças. 70% de membros novos convertidos. Nós estamos no retiro. O que a gente faz como estratégia que Deus nos deu? A gente leva essas pessoas para o retiro. Uma parte é cristã, outra parte é não cristã, nunca pisou na igreja, inclusive tem rejeição à igreja. Mas já parou para pensar que muitos de nós um dia também já tivemos? Eu mesmo. Então Deus tem dado isso para nós, e nós temos uma vantagem ao nosso lado, sabe o quê? A voz pentecostal continua falando conosco. Então pastores, treinem suas ovelhas, treinem líderes. Não delegue, primeiro treine. E outra coisa que a gente aprende com a visão não faz com que o pastor saia caminhando na frente e o rebanho atrás, não. A visão faz com que todos caminhem juntos. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu era um jovem pastor lá na minha terra. Eu sou de Niterói, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, mas me criei em São Gonçalo. E em São Gonçalo eu converti.
Eu andei com más companhias. Um dia o Espírito Santo me pegou, me libertou daquela coisa toda, daqueles vícios, e aí então fui congregar numa igreja, como eu disse, bem tradicional, até que me formei pastor batista. Mas olha só que coisa, e aí nessa cidade de São Gonçalo, eu fui trabalhar numa empresa, e lá havia uma pessoa que era um budista. E essa pessoa disse assim: olha, você é crente, você, não sei o que, eu não gosto de crente, não sei o que e tal. E aí eu disse: rapaz, por que você não gosta de... Não, porque isso, que aquilo, enfim, tinha justificativas dele. Um dia ele falou assim: olha, eu quero que você conheça o meu líder. Eu disse: tudo bem, vamos lá, como é que você quer fazer? Ele disse: olha, o templo fica lá na rua Alberto Torres, número tal, Neves, é um bairro em São Gonçalo. Eu disse: eu conheço, eu tenho parente que mora lá. Pois é, sábado 9 horas da manhã esteja lá, que o meu líder chegou dos Estados Unidos, o nome dele é John, você vai conhecê-lo e você vai acabar deixando esse negócio de crente, se tornando budista. Eu disse: beleza, vamos lá. A visão estabelece desafios, a visão estabelece propósitos, mas a visão também dá fruto. Fui lá. O meu amigo havia marcado comigo, e ele pertencia àquele templo budista, mas ele não foi de propósito. E eu chego lá, é uma casa, toda revestida de madeira, a porta estava entreaberta, eu olhei, e lá no fundo havia um oratório de madeira, um móvel que os budistas usam, e aí lá estava um jovem, e aquele jovem estava diante do oratório. E aí então, como eu já havia sido informado que o nome dele era John, eu gritei lá de fora: John! Aí ele disse: entre, pastor Márcio, eu estava te esperando. Eu fui apertar a mão dele, ele disse: não pegue na minha mão. Não pegue na minha mão, porque eu estou num estado de nirvana elevado. Aí eu disse: tudo bem. Ele disse: olha, eu vou começar a entoar meus mantras aqui, e você vai cair pelo poder de nirvana, de Buda, e você vai converter ao budismo. Eu disse: beleza, porque a visão nos leva a desafios, nos leva a propósitos e nos leva a frutos. Quando nós temos uma visão, a glória de Deus é a nossa companheira. Ele chegou na frente daquele móvel e começou, juntou as mãozinhas dele assim e começou: Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. E eu fiquei olhando para ele. Eu sabia que uma hora a voz pentecostal ia falar comigo. E ele continuou: Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Eu fiquei bem do lado dele, olhando para ele. E ele continuou: Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: fica bem perto dele. Eu colei nele, ele me olhou assim e ele continuou: Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. E aí eu continuei do lado dele, e uma hora o Espírito Santo falou comigo. A voz pentecostal tem que falar ao nosso coração, sabe por quê? Porque quando a voz pentecostal fala o nosso coração, queridos e queridas, nós temos sim desafios, mas nós temos propósito e nós temos frutos. Eu não sei o que Deus está por fazer, mas uma coisa eu sei: Ele deseja fazer. E aí eu quero te dizer que eu comecei então a ouvir Deus falar comigo: glorifica o meu nome, glorifica o meu nome. E eu comecei: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E aquele rapaz olhou para mim e na meu Renge Kyo, na meu Renge Kyo, na meu Renge Kyo. E eu: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Quando eu dei um glória a Jesus bem forte, ele se arriou, agarrou na minha cintura e disse: pastor, eu quero Jesus na minha vida. Aplauda bem forte, porque é para Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Eu vou parar por aqui. Pastor Giovanni. Eu chamei o pastor Giovanni aqui porque eu quero passar o microfone para ele, mas eu quero dizer para vocês que eu sou um apaixonado pelo movimento pentecostal. Eu creio na voz pentecostal, eu creio na estrutura da nossa denominação, sinceramente. E eu creio que a nossa denominação, pastor, a nossa convenção também, as nossas igrejas, elas estão tendo a grande oportunidade, diante de um período
pandêmico como esse, de encontrar algo novo. Quando eu falo de algo novo, eu não estou falando de moda, de modismo. Eu estou falando de algo novo que Deus quer dar para o seu povo. Isaías 43, 19. Eis que estou fazendo uma coisa nova no meio de vós. Porventura não percebeis? E já está saindo a luz. Plantarei rios no deserto e abrirei ribeiros no ermo. Eu estava em Israel, diante do mar da Galileia, e Deus me deu uma visão de muitos peixes, meu pastor, sendo pescados. E Deus me lembrou, foi aqui nesse mar que meu filho Jesus pescou, fez com que os seus discípulos pescassem 153 grandes peixes, e as redes não se romperam. Lá no mar da Galileia, Deus me trouxe à memória, a lembrança. A voz pentecostal deseja nos trazer a lembrança de como nós começamos a obra de Deus, para que aquele encorajamento, aquele vigor, aquela força volte sobre nós. E Deus me lembrou que eu sou bisneto de uma negra escrava. E Deus disse para mim lá em Israel, em frente ao mar da Galileia, resgate a sua identidade. O Evangelho não é só para Jerusalém, nem para a Judéia, nem para Samaria, mas o Evangelho é para os confins de toda a terra também. E aí então, em 5 de junho de 2019, 5 de junho de 2019, 18 eu estive em Israel, 5 de junho de 2019, eu fui para Pemba, Moçambique, autorizado por esta igreja que cuido, abençoado por essa igreja. Compramos um terreno, uma área, nós temos um missionário nativo lá, e nós construímos uma escola, que hoje atende a 75 crianças em tudo, material didático, alimentação, tudo, uniforme, tudo. Nós temos 12 funcionários trabalhando nessa escola. Não devemos um centavo dessa construção. Recentemente compramos um terreno na DF 140 de 22 mil metros quadrados para construir aquilo que a gente chama de Complexo Adão, porque a gente quer receber multidão, mas a gente quer amar, cuidar e proteger cada pessoa que o Espírito Santo nos der, porque a gente acredita na voz pentecostal. Então, agora recentemente a gente tomou a decisão de ir também para um lugar maior, pois nós alcançamos a meta de mais de 600 membros adultos, e aqui não cabe mais, aqui nós temos 190 cadeiras só. Então nós estamos indo para um lugar maior, aqui perto, um lugar bonito que o Senhor está nos dando. Então, meu pastor, eu só queria passar um vídeo de 1 minuto e mostrar 2 fotos para os nossos pastores, líderes que estão com a gente, e eu quero dizer a vocês, muito obrigado. Vocês não fazem ideia do tanto que eu me sinto amado e honrado com a presença de vocês. Só a eternidade vai poder revelar o valor de cada um. E eu quero dizer às pessoas da Igreja Adã que estiveram aqui nos apoiando também, muito obrigado a vocês. Vocês são filhos muito especiais. Muito obrigado. Vamos ver o vídeo então?
eu estou aqui para trazer uma boa notícia a você. Olha, a nossa escola Tempo de Alegria está funcionando, obra concluída, 75 alunos, crianças lindas que Deus nos deu para amar, cuidar e ensinar a palavra de Deus. Para isso, nós estamos implementando o que estamos chamando de programa de adoção escolar. A manutenção da escola, a manutenção das crianças é muito importante. Para isso, a gente quer contar com o apoio de cada um de vocês. Informe-se melhor na Secretaria da Igreja Adã. Um grande sonho que se torna realidade. Adote uma criança, adote esta obra. Falar logo, vamos fazer convenção lá. Começando a ser a DIF lá, o pastor Daniel, também Éder, Daniel, Deusdete, ó, que lindo espaço. Olha só o tamanho. Glória a Deus. Parabéns, pastor Márcia, a equipe pastoral da igreja, toda a ADAM, os irmãos que assistem também. Bom, contos comigo, agradeço a Deus pelo pastor Márcio, pela sua ministração, a palavra que Deus deu, também que nos motiva. Também agradecer de novo pela instalação, pela recepção, pelo encontro aqui da Escola Bíblica, essa edição que estamos fazendo, né, para obreiros. Vamos de pés, orar ao Senhor para encerrar. Vamos orar com o pastor Ramalho. O pastor Ramalho vem cá fazer essa oração. E o pastor Expedito da bênção apostólica. Expedito, vem cá da bênção apostólica. Inclua, pastor, nessa oração as pessoas enlutadas pelo Covid. Também Deus curando os que estão em leito. Eu tenho um irmão lá, inclusive hoje, o Fernando, que está precisando de um milagre, né? Tá bom? Lá em Lusiânia. Depois o pastor vai dar a bênção apostólica. A todos vocês, muito obrigado, vocês todos que vieram. Sim? Incluiu o nome dele, né? Carlos, né? Certinho. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados. Quantos estão felizes de glória a Deus? Tempo de alegria, tempo de agradecimento. E agora, vamos orar agradecer por tudo que aconteceu nesses 2 dias. E vamos orar também pelas pessoas que estão, nesse momento, enfermas. E que Deus nos proteja, que é só Ele. Não tem dinheiro, não tem médico, não tem remédio. É o Senhor. E é o Espírito que aqui falou aos nossos corações. Eterno e bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos ao Senhor por tudo. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Pai, que lindo que foi essa reunião. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou todos os recursos, que alcançou, que moveu, que fez a alegria no coração de muitos, através dos pregadores, dos hinos, através de todo o trabalho que aqui foi desenvolvido. Que seja multiplicado. Senhor Espírito Santo, multiplica, Senhor. Pai, também queremos te pedir pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, foi pedido aqui pelo Carlos, eu quero pedir em especial pelo meu filho e minha nora, que estão com suspeito de estar com Covid.
Nós pedimos por aqueles, Pai, que estão nos hospitais, por aqueles que, meu Deus, estão passando nesse momento por essa doença e outras doenças também. Meu Deus, há muita enfermidade nesse tempo. Precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, abençoa, nos cure. Nós precisamos, Pai, da Tua bênção nesse momento. Num tempo difícil, abençoe as autoridades, abençoe as indústrias, os políticos. Meu Deus, tira todo entrave, todo mal, porque Teu é o reino, é o poder e é a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Ramalho. Eu preciso registrar, agradecer a pastora Alfa, que está sendo a nossa cantora oficial dos eventos da SEADIF, e ela está conosco sempre, e com respeito à escola bíblica, desde ontem, sem sair, está aqui desde ontem à noite, hoje tarde e noite, obrigado, viu? E também agradecer o Lucas é o secretário adjunto da SEADIF. O Lucas é meu filho, mas ele tão prontamente veio atender aqui vocês, porque é bom ter um secretário para poder consultar endereço, para correspondência, atualização de dados, anuidades, né? Então, que bom, o Lucas está conosco aqui. Deus abençoe o Lucas, tá? Pastor Expedito, bênção apostólica. Levantemos nossas mãos assim. E a graça de Deus nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui e em todo lugar na face da terra, e todos que acreditam, digam comigo, amém. Graças a Deus.